Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes na Centro Espírita Joana d'Arc, Amor e Luz, a todos que estão em casa nos assistindo na forma não presencial. Nós vamos começar a nossa palestra e eu estava aqui, enquanto estava refletindo, né, antes de começar, e a Valéria escolhendo a página, a gente pensa assim, não foi um acaso, né? Abriu a página ao acaso e a gente vai ler a que abriu, né? E a página veio a calhar com o tema, não foi nada proposital de eu ter visto antes e ter falado com ela, nem ela sabia o tema que eu ia falar, e acabou que a página caiu como uma luva dentro daquilo que eu preparei para a gente conversar. Na verdade, nós não vamos fazer uma palestra, é uma conversa, né? Porque o tema, né? Se alguém vos bater na face direita, apresenta ali a outra, já é um tema assim que já chama atenção, né? Será que eu tenho que dar o meu outro lado da face para alguém bater? Né? Como é que eu faço isso? Né? Como é que é essa situação? E o texto de abertura já vem um pouquinho comentando sobre isso, e a gente vai tentar, ao longo da nossa conversa, né, estar falando também e explicando melhor a respeito do que se propõe o Lucas no capítulo 6, versículos 29. Então, eu trouxe essa fotografia, né, para a gente começar, porque eu fiquei imaginando, na época de Jesus, né, 2000 e pouquinho anos atrás, como deveria ser ele, enquanto professor, né? Nós estamos um dia após a comemoração dos dias dos professores. Ele, como professor, ter que falar para uma multidão, inclusive para os seus discípulos, né? Traduzir o que seria isso, né? Dou a outro lado da face para bater, né? Num tempo que as pessoas eram rudes, num tempo em que as pessoas não entendiam muito bem o que ele falava, né? Ainda não entendemos hoje, né? Muitas pessoas têm dificuldade, eu acho que todos nós temos dificuldade, muitas das vezes, de tentar entender um pouquinho, né, algumas situações que Jesus falava para a gente. Mas naquela época, né, era muito pior. Era uma época que as pessoas eram rudes, as pessoas não tinham acesso a nada, a não ser alguém que era um sábio, né, e que falava algumas coisas e que o ensinamento era transmitido de boca a boca, né? Um falava, o outro transmitia, o outro escrevia, e aí a gente sabe muito bem que quem conta um conto aumenta um ponto. E sempre vai dessa forma, né? As coisas vão se mudando ao longo do tempo. E aí, o texto de abertura veio a calhar, porque eu vou botar o óculos também, porque senão não vou enxergar, né? Onde ele diz aqui: antes de tudo, vamos pensar na época de Jesus, ele falando isso para essas pessoas. Vamos pensar que ele tivesse agora, aqui hoje, falando para a gente, né? Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Não é difícil? Ninguém é obrigado a concordar com tudo que a gente fala ou com todas as ações que a gente tem, né? Até porque cada um é um, cada um tem as suas experiências nesta encarnação, tem as experiências que ela traz das remanescentes, né, encarnações para trás, e ninguém, né, consegue ter, às vezes, o mesmo pensamento. Ela pode até compreender aquilo que a gente fala, mas ter exatamente o mesmo pensamento que a gente
não é fácil. E aí, as pessoas têm vamos dizer assim, um péssimo hábito de julgar aquilo que o outro está falando, ou de julgar aquilo que a outra pessoa está fazendo, né? E sem pensar na posição dela, né? Por que será que ela está tomando tal atitude? Por que será que a pessoa, às vezes, está falando e está brigando com você? E, às vezes, eu me coloco na posição de vítima, né? Eu não falei nada, não fiz nada, por que ela está assim? Né? Isso não é fácil para ninguém, não é fácil para quem está me assistindo aqui, não é fácil para mim que estou falando para vocês. Confesso a vocês que eu estou num exercício. Um exercício diário de mudar as minhas atitudes e mudar de acordo com aquilo que eu tenho aprendido nesse tempo todo, né? E isso faz parte também de desculpar, de aprender a ceder com as opiniões das outras pessoas, né? De tentar se colocar no lugar do outro, calçar a sandália do outro e, às vezes, entender que, do ponto de vista dele, talvez seja até mais viável, ou o que ele está pensando seja melhor, né, do que naquele ponto de vista onde eu estou. Se a gente pensar que nós estamos numa estação de trem, né, e eu estou agora esperando o trem que está vindo de lá, daquela posição. Eu vou ver o trem de frente, vindo para mim. É uma perspectiva. De repente, quem está dentro do trem, vendo a estação chegar, ele vai ver uma outra perspectiva da situação. Quem está na estação que o trem já passou, vai ver o trem e a conformidade de uma outra forma. E quem talvez esteja na plataforma, esperando o trem ou vendo o trem parar, ele está vendo de um outro ângulo. Então, todas as verdades podem ser verdades verdadeiras, desde que o ponto de vista seja olhado com mais carinho, com mais atenção, antes da gente esticar o dedinho para frente e botar a culpa no outro, sendo que a gente esquece que os outros dedinhos estão olhando para a gente, né? E aí, a gente vai continuar. Na minha pesquisa, né, que eu trouxe para a gente conversar, falava lá que, além de Lucas, né, capítulo 6, versículo 29, tinha uma continuação, né, desse versículo, que aí vai ser o versículo 30, o 31, e a gente trouxe só pequenas situações para a gente poder entender esse complemento do que ele queria falar. Está lá. Então, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a tua túnica. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Façam o bem àqueles que os odeiam. Gente, isso é difícil, não é? Em qualquer época. Abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Nem sempre é fácil. Primeira atitude, principalmente de nós, quando a gente não tem nenhum tipo de instrução, nenhum tipo de conhecimento da doutrina espírita, né? E eu vou falar da doutrina espírita, né, porque nós estamos na casa espírita, mas na doutrina de amor de Jesus, vamos falar assim, né? É muito difícil eu ter que olhar para o meu inimigo e falar assim, eu te amo. Não é fácil. Principalmente dependendo da condição, do que aconteceu, que motivou a gente ter algum tipo de repulsa para com o outro, né? Mas se eu já não consigo ainda amá-lo, mas se eu já consigo olhar para ele e não ter nenhuma atitude contra, ou eu consigo olhar para ele e falar, não vale a pena entrar nessa briga,
e me silenciar, isso já é um avanço. Porque cabe a nós ajudarmos a resolver isso. Se ele quer continuar na briga, se ele quer continuar como o nosso inimigo, se ele quer continuar contra nós, o problema está com ele. Cabe a nós, que conhecemos o amor de Jesus para conosco e que falamos do amor dele para todos nós, cabe a nós olhar para ele e começar a entender que, de repente, ele pode estar passando por algum problema. Talvez naquele dia que ele fez algo que a gente não gostou, foi um dia que ele não estava bem, que ele não acordou bem, e todos nós podemos acordar assim, né? Nem todo dia a gente sai da cama com uma cara feliz, ou com uma cara boa, ou sai com uma disposição para enfrentar tudo que está na nossa frente. Não é fácil. Mas cabe a nós olhar, entender a posição e entender que às vezes não vale a pena responder mais. Porque silenciar também é um modo de resposta. Não por covardia, mas por amor àquela condição, por amor àquela pessoa que nesse momento talvez esteja sofrendo mais do que eu. Será que a gente já parou para pensar nisso? Tem gente sacudindo a cabeça assim, né? Quando a gente olha a frase, né? A gente já pensa logo na confusão de dar o outro lado, eu vou entrar no meio da briga. Mas quando a gente para analisar tudo isso, a gente começa a perceber que não é bem assim que a gente precisa agir, né? E era isso que Jesus tentava explicar para aquela multidão de pessoas que ele via todos os dias, que o seguiam, né? E lá em Lucas 6,31, fala assim: assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhe fazeis vós também. A gente não quer ser tratado bem? A gente não quer que as pessoas olhem para a gente, se não com amor, mas pelo menos com aquele olhar, né, de bondade, com aquele olhar de que, tipo assim, estou tentando ser teu amigo, ou estou fazendo um esforço danado, mas a gente vai conseguir chegar lá, porque é essa a nossa intenção. É isso que Jesus espera de nós, que a gente possa chegar, né, ao final da nossa encarnação aqui nessa terra, ou evoluir como uma escola onde estamos, nesse educandário, evoluir de forma que a gente possa sair daqui melhor do que a gente encarnou, tendo aprendido melhor ao que é amar a outra pessoa e não odiar. E aí, né, nessa procura do que falar sobre isso, eu achei essa imagem tão bonitinha dessas duas crianças, né? Onde a criança não tem maldade, né? A criança brinca com o outro, briga com o outro, puxa o cabelo, chuta, reclama, mas daqui a 5 minutos, 3 minutos, estão se procurando de volta para poder brincar. Que esqueceu, né? É esse amor, né, que a gente está falando, dessa pureza desse amor, que não precisa só estar com as crianças, né? Que não precisa que eu daqui a 3 minutos eu tenha refletido e tenha perdoado o que tem acontecido, mas que eu repense ao final do dia, como Santo Agostinho nos fala, né? Que ao final do nosso dia a gente possa deitar e refletir ao que aconteceu durante o nosso dia e possa refletir, e que quando a gente acordar no outro dia, a gente possa ter outro tipo de atitude. Porque é assim que a gente aprende. Não é assim que a gente aprende na escola?
A gente vai para a escola para aprender a tal matéria, de repente uma matéria de matemática, e aí a gente aprende, repete. Não é assim? Para poder eu aprender o dever, eu tenho que repetir. E é assim que a gente precisa fazer todos os dias, né? Então tá lá. Façam aos outros as mesmas coisas que querem que eles façam a vocês. Eu não quero ser maltratada, né? Eu não quero receber uma ofensa. Mas se eu não quero receber, eu também não posso dar. Há pouco tempo, já tem um tempinho, foi bem antes da pandemia isso, escutei de uma pessoa que não é tão próxima, mas faz parte do nosso mundo, do nosso trabalho, algumas palavras que eu não gostei. E que eu julguei que ela estava falando de uma situação que não dizia respeito à minha pessoa. Ela estava falando da forma de um trabalho em geral. Botou no mesmo balaio um monte de gente. E, lógico, eu estava próximo, e como eu também era uma das pessoas que faziam parte daquela instituição, né? Eu ouvi algumas coisas que acho que ela tinha a razão dela no que ela falou, mas achei que não estava justo tudo aquilo que ela tinha dito, principalmente de pessoas que não estavam presentes. O primeiro ímpeto, gente, foi assim, vai passar não. Se fossem outras épocas, eu diria para vocês, não passaria. Teria sido papum. Mas eu consegui, nesse meu exercício, olhar para ela e não responder. Não revidar. E ela falou sozinha. Quando ela cansou de falar, né, eu pude falar o meu ponto de vista. E ela escutou. E aí entendeu que a visão dela era outra. Não precisou que eu brigasse, não precisou que houvesse, né, uma consequência maior daquela discussão, que era só dela, por sinal. Só ela estava discutindo, né? Mas sinal que o nosso exercício funciona. A gente precisa se aplicar um pouquinho mais nas nossas matérias, né? As matérias que Jesus tanto gostaria que a gente tivesse sendo um pouquinho mais aplicado. Então, a gente continua lá em Lucas. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem, emprestai, nunca desanimado. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com eles. Jesus é bom para todo mundo. Por que a gente não pode ser? Se somos filhos de Deus, como Ele também é. Fomos feitos da mesma condição. Estamos aqui para aprender, como Ele também, em alguma época, passou por algum período, em algum planeta, em alguma terra, pode ter sido nessa aqui também, há milhares de anos atrás, e também aprendeu, e também se tornou esse espírito grandíssimo de luz, né? Por que não? Ah, está muito longe de mim ainda. Perfeito. Está longe de todo mundo aqui. Ninguém é perfeito. Tem dias também que eu consigo, mas também tem dias que a gente não consegue. Como eu também não consigo. Mas se a gente para pensar naquilo que está sendo falado ou está acontecendo, e a gente já começa a refletir que não vale a pena a gente entrar nessa confusão, já é um passo que a gente dá para frente. E aí continua lá.
Sede misericordiosos, como também vosso Pai é. E misericordioso não quer dizer pena do outro. Ah, estou com uma pena porque ele está fazendo isso. Não é isso. É simplesmente não entrar nessa confusão. E aí a gente vai entrar no tema, né, do texto, desculpa sempre, né? E aí fala aqui, num certo trecho, vamos pegar aqui para olhar. E aí a gente precisa do óculos, porque vai chegando o período que a gente não enxerga mais sem ele. Aí ele fala aqui no texto: a observação justa é implacável quando a neblina nos cerca. Né? Quando o véu cerca os nossos olhos, é difícil que a gente veja a verdade. Né? Mas amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o seu entendimento. Esse amanhã é logo em seguida? Será? Do que aconteceu? Ou do que a gente julga que está errado? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Pode ser que passe uma encarnação inteira. Lá no final, lá, de repente numa outra encarnação, a gente volte junto como em outra situação. E a gente perceba que não valeu a pena nada daquilo que a gente afrontou durante tanto tempo, né? Ou então, nesta prova que a gente está, a gente pare um dia e perceba que para que eu briguei com aquela pessoa? Tem uma passagem que diz: reconcilia-te enquanto tu está a caminho. Não vou lembrar, porque número para mim de passagem é difícil de guardar. Mas reconcilia-te enquanto você está a caminho. A caminho do quê? A caminho de se tornar um espírito um pouco mais equilibrado, um pouco mais organizado, um pouco mais evoluído do que você é, né? E isso é uma coisa que a gente precisa começar a pensar. O nosso mundo, né? E aí eu estou falando do nosso planeta inteiro, já tem briga demais. Né? Vou começar do máximo para o mínimo. Nosso planeta é uma titiquinha. A gente estava vendo esses dias uma reportagem da Globo News, né, que falava dos 25 anos dela, né, da emissora. E eles estavam falando dos avanços da tecnologia, dos avanços, né, disso tudo, e mostrou que a NASA, né, conseguiu, com tanta evolução dos seus equipamentos, conseguiu olhar a Terra lá de cima, de Marte para a Terra. E a Terra era menos do que um pontinho, vamos botar assim, de uma cabecinha de alfinete, sendo assim bem modesta. E aí a gente olha lá de cima de Marte e vê que é um trocinho pequenininho. E aí a gente aqui dentro desse planeta, tanta gente arrumando confusão, é país brigando com outro, é gente arrumando guerra toda hora, por conta de quê? De nada. É gente discutindo, é gente dentro de casa não se dando, não se falando. Existem famílias que estão disfuncionais, que as pessoas mal entram em casa, mal ficam em casa, e quando ficam não se falam. Vamos prestar atenção que ninguém está junto por acaso. Semana passada, a Valéria fez a palestra aqui e disse para a gente que a gente dá um trabalho danado para a espiritualidade, para a gente encarnar, chegar aqui nesse planetinha, para evoluir um pouquinho mais. E aí a gente chega aqui, é colocado naquela família que nos recebeu, né? Pelo menos acordamos que nos receberia. E para quê?
Para quando todo mundo cresce, está todo mundo bem, vive em guerra. Mas não falou lá que a gente precisa ser misericordioso, que a gente precisa amar o outro. Às vezes a gente está colocado naquele centro daquela família para a gente poder aprender. Porque enquanto eu não era família, em outras encarnações, a gente vivia brigando. Talvez agora a intenção é que a gente fique junto, dentro da mesma casa, para conseguir aprender, pelo menos a amar o outro um pouquinho mais. Né? Fora o que a gente fala do restante de família, né? Tem a família que passa a ser, às vezes, nossos amigos, né? Que às vezes são muito mais família do que a nossa própria família, né? Quantos amigos a gente não faz ao longo dessa encarnação? E que às vezes na hora que a gente mais precisa são eles que estão ao nosso lado. Para que eu vou arrumar encrenca? Por que eu não posso olhar para ele com amor? Olhar para ele e ajudá-lo com dedicação. É isso que Jesus nos quer de nós. Que a gente possa aprender. Como professor, ele ensinou isso muito bem. Nos ensina até hoje. E aí continua lá. Não julguem e vocês não serão julgados. Não aponta para ninguém, para a gente não ter os 3 dedinhos apontando para a gente. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Mas não é perdoar só de boquinha não, tá, gente? Falar lá de boca, ó, Valete, perdoei, tá? Mas lá dentro eu tô louca para agarrar a Valéria. E é brincadeirinha, né? A gente aqui é mais do que uma família, né? Mas quando a gente fala isso, é uma coisa que é verdadeira, eu preciso perdoar. Por mais que eu não consiga ainda ficar ao lado daquela pessoa, né? Mas pelo menos se eu já não consigo entrar no embate com ela, já consigo olhar para ela e não torcer o nariz, ou então fazer o que uma amiga nossa faz, né? Se eu não consigo olhar, não consigo ainda destrinchar aquilo tudo, boto na criogenia, né, Constança? Ficar lá guardadinho, geladinho, quietinho, até que eu consiga olhar para aquela situação com mais tranquilidade e que eu possa conseguir resolver aquilo de uma forma melhor, né? Às vezes deixar aquele problema que nos aflige ou aquela pessoa que nos aflige um pouquinho de lado também faz parte da resolução do problema. Se eu não sei lidar com isso agora, eu vou tentar lidar quando eu me sentir um pouquinho mais fortalecido, um pouquinho melhor, de conseguir olhar para aquilo e falar, caraca, eu levei esse tempo todo para fazer isso aí, resolver essa condição, poxa, vamos resolver isso agora. Talvez naquela época que o problema começou, eu não tivesse com a maturidade suficiente para resolver. Mas com o passar do tempo, a maturidade, o estudo, o aprendizado, a convivência com as outras pessoas, né? A convivência dentro do lar, da casa espírita, que também é um lar mais ampliado, né? A gente consiga olhar para aquele problema e falar assim, vamos resolver isso de uma vez. Não é verdade? E aí eu trouxe essa imagem. Eu achei Desculpa. Eu achei muito interessante, porque todas as histórias infantis que a gente escuta é sempre o lobo mau e o carneirinho é sempre o bonzinho.
Ele é o lobo mau. E aí a gente aprende desde cedo, do mal é o lobo. O bem é o pobrezinho do carneirinho, tão bonitinho, né? Ele é branquinho, com uma florzinha na mão, né? E aí ele fala o seguinte: o bonito do amor é que ele tem o dom de nos tornar iguais. Então, vamos lá de novo. O bonito do amor é que ele tem o dom de nos tornar iguais, apesar de todas as nossas diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Nem o carneirinho bonitinho, branquinho, com uma florzinha na mão, tentando entregar a florzinha. E hoje eu percebi, né, o desenho, a florzinha tem um coração, o miolinho da flor. Coraçãozinho amarelo. Tá dando para todo mundo ver aí? Né? O lobo tá até assustado, porque o correto das histórias que a gente escuta era, ó, perna para que te quero do lobo, né? E não, tá lá. Ele está fazendo as pazes, tentando olhar para o lobo com outro olhar, tentando mostrar para o lobo que o amor existe. E por que não as pessoas diferentes, de visões diferentes, de condições diferentes, de cor de pele diferentes, de situações diferentes, das suas condições de escolhas, tanto em termos de sexo, em termos de seja lá o que for. Por que a gente briga? Se a gente não pode estar de bem com todo mundo? Se tirar essa capinha aqui fora, ó, todo mundo é espírito. Todo mundo é igual. Algumas coisas são um pouquinho diferentes. Mas o legal, como diz lá do amor, é que ele consegue nos tornar iguais. Seja quem for que estiver ao nosso lado ou à nossa frente. Lembrando que o amor move. Lembrando que quando a gente fala dentro do centro espírita, caridade, fala para todo mundo, olha, vamos fazer caridade. Caridade não é pegar alguma coisa e entregar para o outro, tirar fotinho e falar, estou aqui. Caridade é o amor em movimento. Eu entrego e não olho. Eu faço pelo outro. E o que ele vai fazer daquilo, o problema é dele. Se eu dei o dinheiro, ele saiu dali e foi para o bar beber. Eu fiz a minha parte. Chico diria que a gente entrega o dinheiro ou entrega algo para alguém com a boa intenção. E é aquela boa intenção que vai para a pessoa. O que ela vai fazer ainda a gente não sabe. Mas a gente torce para que ela possa usar aquela nossa boa intenção, aquele amor que a gente está doando, de uma forma melhor. Talvez melhor do que ela tenha usado até hoje. E já estou arrepiada. Tá? E aí, a gente vai encerrar a palestra com esse símbolo. Alguém sabe que símbolo é esse? Alguém sabe? Quer arriscar? Constança, botou óculos? Hã? Para ver? Alguém? Não? Isso é um símbolo que pode ser só a gente se olhar, uma mãozinha mostrando as setinhas, mas também lembra das setinhas quando a gente fala de reciclagem. Lógico que dependendo dos símbolos da reciclagem, as setinhas mudam um pouquinho, mas quando eu vi essa imagem, eu lembrei da reciclagem. Reciclagem de lixo? Não. Reciclar os nossos sentimentos. Reciclar aquilo que ainda está em mim e que eu preciso mudar. Na medicina oriental, que é um pouquinho diferente da nossa,
né? Eles falam que tudo aquilo que a gente coloca para dentro, né, em termos de ou alimento ou sentimento, isso vai entrar dentro de nós e vai ser o causador de coisas boas ou de coisas ruins. Às vezes, o causador de doenças. Não adianta eu ficar contra o outro, querer envenenar o outro, se eu estou me envenenando a eu próprio. Né? Porque a minha raiva contra aquela pessoa entra aqui dentro. Imagina digerir essa raiva. Né? O meu ódio contra o outro vai entrar também, porque eu estou botando para dentro. Né? A medicina indiana, a Ayurveda, fala muito sobre isso. Né? Que o alimento, aquilo que eu estou pegando e botando para dentro, né? Precisa ser revisto. Porque às vezes esse sentimento que entra dentro de mim vai me gerar algumas doenças. Emmanuel foi citado num livro sobre a AME Brasil, que está ligado esse livro está ligado à AME do Rio Grande do Sul. AME é uma abreviação da Associação Médico Espírita. Para quem não sabe, as palestras aos sábados dentro desta casa estão ligadas ao Centro Joana d'Arc, mas também à nossa Associação Médico Espírita da nossa região, né, Serra Azul. E aí, lembrando um pouquinho do que o Emmanuel falou, e que nesse livro, lá da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, fala que o grande causador de todas as nossas doenças, olha que isso é sério, o grande causador de todas as nossas doenças, a origem de tudo, está ligado ao nosso orgulho e à nossa vaidade. E se eu tenho muito orgulho, tenho muita vaidade e resolvo continuar brigando com todo mundo, eu não posso ter amor. E eu vou continuar não reciclando os meus pensamentos, as minhas emoções, aquilo que eu preciso transmitir para o outro, aquilo que eu preciso melhorar, eu estou aqui para melhorar, para evoluir e poder sair desse plano, né, em que a gente está algum dia, sei lá quando, mas de uma forma bem melhor. E poder olhar para trás, e eu falo isso com muita emoção, e falar assim, caramba, eu consegui mudar alguma atitude que seja em mim. E que essa atitude que eu consegui mudar nesse período está fazendo bem a outras pessoas. Fiquem em paz.